vocês agora conseguem ver melhor, suponho. E gostava de começar a falar um bocadinho do meu background, porque quando se faz uma apresentação, claro que cada pessoa que apresenta o tema que seja, sempre o faz a partir da sua autobiografia, ou seja, a partir das experiências de vida que tem, dos conhecimentos que tem, das aprendizagens que fez. Bom, no meu caso, para posicionar um pouco a minha perspectiva, tenho um background que começou por estudos em ciências sociais, por uma curta passagem pelo teatro. Quando cheguei a Portugal, dei aulas no Instituto Alemão, aulas de alemão. Foi a primeira vez o contacto com a escrita criativa, ou seja, tive que pensar como é que eu puxo pela criatividade dos alunos no momento de ensinar a língua alemã. Depois, por acaso, o acaso levou-me a estudar design de produto. E nesses estudos tivemos uma disciplina que era a metodologia e eu sempre achei muito estranho o que é que foi ali ensinado, que era muito ainda à base da metodologia clássica dos anos 70. Então aquilo me levou para querer estudar mais aprofundadamente o processo criativo, então fiz um mestrado em criatividade aplicada, isso foi em Santiago de Compostela. Que depois levou-me para o pensamento criativo. E quando tive a oportunidade de entrar no doutoramento em Aveiro, na Universidade de Aveiro, então escolhi o tema da minha investigação, o pensamento criativo em design e as consequências para a educação em design. Pronto, ensinei durante 15 anos na ESAD, várias disciplinas, tanto teóricas como de metodologia, o que depois me levou para o tema do design thinking. Primeiro como processo cognitivo dos designers e mais tarde, pronto, indo um bocadinho com a onda, o que é que ia acontecer nas empresas e em movimentos de inovação, que levou-me para o conceito do design thinking como é usado neste momento no meio organizacional. E atualmente estou a mergulhar no tema da inovação social. Aliás, a minha colega Joana Moreira apresentou ontem aqui também um paper em relação ao design do modelo. Pronto, este é o background. Claro que há muito mais, a minha vida multicultural, aqui em Portugal e em outros países. Tudo isto faz que uma pessoa tenha uma perspectiva que depois influencia no fundo, o conhecimento e a maneira como trabalhamos esse conhecimento e o podemos partilhar. Então aqui fica outra vez, não sei se chegar a mais pessoas, agora estamos em 45, quem chegou agora um pouquinho atrasado ainda tem a oportunidade de copiar este desenho da personagem. Isto aqui é um desenho do ilustrador Javier Royo, espanhol, que fez essa ilustração para um livro que chegou ontem e hoje chegam todos, que é esta, que é muito recente, foi pré-lançado há uma semana. Aliás, está na capa também o desenho deste mesmo autor. Então vocês preparam esta folha e vão desenhando o input que recebem e o que esse input desta apresentação faz convosco. Novos conhecimentos, novos insights, perguntas que podem surgir, seja o que for. E no fim, então, partilhamos todos esses desenhos. Muito bem, então, qual é o tema que vamos aqui discutir, ou que eu vou apresentar? E pronto, era bom se depois recebesse algum feedback vosso. É a relação entre a criatividade e o design, isso numa perspectiva sistêmica, mas quem fala da criatividade tem que falar do pensamento criativo e quem fala do design tem que falar também do pensamento do design, ou seja, do design thinking. Outros conceitos que estão associados aqui pois, não posso dizer opostos, esse dualismo, digamos assim, é o design creativity, aqui é combinado num conceito, também vamos ver o que é que significa isso, e depois, como tanto a criatividade e o design tocam a área da inovação, também surgem conceitos como, por exemplo, innovation design, ou design thinking for innovation, ou design driven innovation. Vamos ver que isto não é a mesma coisa, aliás, na literatura, como vocês podem imaginar, como depende sempre de quem escreve, encontramos definições muito diversas e algumas inclusivamente contraditórias.
Mas pronto, é como tudo, quem depois recebe essas definições vai conectá-lo com aquilo que aprendeu e depois vai tentar dar sentido a essas definições e depois optar por uma. Bom, então vamos começar com o conceito da criatividade. Esta imagem aqui é de um outro livro que lançamos num projeto colaborativo o ano passado. Aliás, o design é do ateliê do Francisco Providência, este livro. Eu acho que alguns dos participantes deste livro também participam nesta conferência. Já vi a Malena estar presente aqui. Ontem foi uma apresentação de uma aluna da Fátima Pombo, que também participou, e muitos outros. Aqui não é um livro sobre design, é um livro sobre criatividade e o título, ainda bem que este livro foi lançado o ano passado e não este ano, porque é o vírus da criatividade, que era realmente que a criatividade é percebida numa perspectiva mais alargada, mais sistêmica e como ela é contagiosa no sentido positivo, porque quando estamos num processo criativo com outras pessoas, realmente sentimos esse contágio, não é? Uma pessoa dá uma ideia, outra responde e assim vai para a frente. Então, esse livro é sobre isto, mas também toca o pensamento criativo. E então, vou-vos mostrar aqui um desenho deste livro, que já nos leva para a perspectiva sistêmica. Por quê? Porque não é só o indivíduo e o seu pensamento criativo que é importante quando falamos da criatividade. É um sistema muito mais complexo, temos um domínio cultural, que está ali em cima, que transmite informação, que nos forma, e depois também temos um campo de especialistas e a sociedade, que aceita uma ideia, ou uma inovação, não é? Ideia aplicada, ou não, ou rejeita. E muitas vezes, aliás, não sei se vocês têm uma ideia, por exemplo, a Google, que acho que ali concordamos que é uma empresa extremamente criativa, muitas ideias que as pessoas que trabalham na Google têm não são realizadas. É uma porcentagem muito, muito pequenina que realmente vai para o mercado. Alguns porque elas já fazem uma seleção, mas outros porque não são aceitas e saem muito rapidamente do mercado. Ou seja, isto aqui são muitas interações nesse sistema. Um exemplo muito bonito e muito claro no âmbito do design gráfico é este. Este é um trabalho da Malena Ribeiro, na tese de doutoramento dela, que também apareceu neste livro. Ela é orientada pelo Francisco Providência. E então, o que fizeram aqui? Mostraram esse contágio, esta influência aqui na base dos logotipos das cidades que uns têm pelos outros. E eu aqui nem quero entrar numa discussão quem copiou quem, porque isto foi muito discutido à volta do logotipo do Ponto. Mas claro que não há nenhum designer, nenhuma equipa que vive isolada, ou seja, todos nós somos influenciados. Logo, quando assinamos um trabalho, às tantas a assinatura deveria ser muito mais vasta, porque há muitas influências. Neste exemplo, o que é que eu acho que também é muito bonito é esta diferenciação ou esta organização desses logotipos no lado direito e esquerdo do nosso hemisfério, ou seja, como é que é uma abordagem mais racional ou mais emocional e intuitiva, aqui ao nível simbólico, claro. Então, agora, pensando como é que a partir destes exemplos podemos então definir. Olha, eu agora vou ter aqui um problema, tenho que dizer-vos, porque parte do texto está tapado com as vossas caras e com o chat. Mas pronto, pode ser que eu consiga na mesma me lembrar o que está ali escrito. Então, a definição que vos ofereço sobre o tema da criatividade é que é uma capacidade de um sistema dinâmico, ou seja, nunca é parado, e este sistema evolve ao nível biológico ou simbólico. E isto sobre a influência de vários fatores. E como vocês veem nesta caixa ali embaixo, o pensamento criativo é apenas um dos fatores. Há muitos outros, por isso não chega que nós trabalhamos e, então, no ensino do design, trabalhamos ou desenvolvemos a capacidade de pensar criativamente dos nossos estudantes,
Mas também temos que consciencializar que existe um conjunto de fatores que faz que ideias são aceitas ou não são aceitas. Essa, pelo menos, é a maneira como trabalho o tema da criatividade depois de agora quase 20 anos de investigação à volta desta área. E agora, passando para o pensamento criativo, então aqui podemos dizer que o pensamento criativo é uma capacidade cognitiva que permite ao pensador, ou seja, ao indivíduo, de gerar ideias contra estereótipos e assim surpreender e produzir ideias originais. E com isto vai contribuir para uma evolução cultural num certo domínio. Digo aqui domínio simbólico porque tudo o que a natureza não cria, no fundo, é simbólico. Mas a própria natureza também é criativa, pois é que aqui a parte do biológico, porque está sempre a evoluir, não é? Pronto, passando agora para o pensamento criativo, como já vos disse, este livro é sobre, é focalizado no pensamento criativo, é um diálogo entre mim e Angélica Sátiro, uma investigadora brasileira que vive em Barcelona. E este livro, curiosamente, foi escrito em 3 línguas, que são as 3 línguas da conferência do IMAT, que é o português, o espanhol e o inglês. E neste livro, o que é que fizemos? Classificamos o pensamento criativo em 4 habilidades. E então, no decorrer do livro e do diálogo, vai haver ilustrações com desafios ou exercícios ao pensamento criativo. Pronto, e aqui a divisão, muito curto, é dividido na percepção, ou seja, é muito importante percepcionar uma realidade contra estereótipos e também percepcionar ao nível de vários sentidos perceptivos, não é? Por isso, multissensorial. Depois, a interrogação, ou seja, é muito interessante que muitas ideias surgem as ideias que surgem são muito diferentes quando pensamos em perguntas. Pois há vários tipos de perguntas, que podem ser provocadoras, processuais, imaginativas, e há outras que nem estão no livro. Depois, o pensamento em comparação, onde entram as associações, as combinações, as analogias, e a 4ª categoria é a linguagem, em que pensamos em narração e traduzimos linguagens. Pronto, o que é que eu vou fazer? Vou apenas, de cada categoria, mostrar um exemplo. O primeiro exemplo, e aqui deixava um desafio e podem mesmo intervir no chat, dar respostas ou levantar a mão e falar, como quiserem. Isto é um exemplo como há um certo bloqueio na nossa percepção, que muitas vezes faz que não percebemos bem um desafio ou uma tarefa em design. Então, aqui o desafio é unir 3 cruzes, ou 3x, se quiserem, com uma linha reta. Join 3 crosses using one straight line. Une 3 cruzes em linha recta. Alguém tem uma proposta? Eu não consigo mexer nas... aqui. Diz o Rogério Ribeiro, o X do box com haste de baixo. Muito bem. E que temos aqui o Gabriel Andrade, uma diagonal a partir do X do lado esquerdo. Também, olha, vocês já conheciam isto, ou então realmente são muito bons em pensar fora da caixa, não faço ideia. Rogério, já viu as soluções online que nós colocamos? Não, pronto, eu parto do princípio, eu não consigo resolver, mas eu parto do princípio que realmente conseguem pensar fora da caixa, que é fantástico, porque aqui, claro, que qual é o bloqueio que normalmente as pessoas têm? Fica dentro de uma área e autodefinida, não é? Porque ninguém disse que não se pode sair desta grelha. Então, realmente, uma solução é do X da box para baixo, linha para baixo, e outra é realmente a diagonal e que vai para a palavra pensar fora da caixa, o X da caixa. Que são as 2 soluções, com o espanhol não funciona, mas também está ali.
Ok, muito bem. Então, avançamos para o segundo. Este é só um exemplo, não precisam aguardar respostas. Aliás, isto é um exemplo muito típico na formação dos designers, não só dos designers gráficos. Aliás, esse exemplo foi enviado pela designer Cristina Subirats, espanhola também, que ensina na Elisava, em Barcelona, e que apresenta aos seus estudantes para trabalhar o pensamento criativo, muitas vezes, esse tipo de imagens, ou seja, aqui é claro, isto não é um limão, claro que toda a gente, por causa da cor e da forma, associa ao limão, então o trabalho é como posso transformá-lo, que isto não é um limão. Isto são as respostas que alguns dos estudantes apresentaram à Cristina. Aqui estamos de novo num exercício de percepção contra estereótipos. Aliás, isto é mesmo típico da formação dos designers. Outro exemplo, este é um exemplo para o questionamento. Este é um trabalho dos Tinas, é uma dupla de designers aqui do Porto, o Elias e o Sérgio. Eles receberam o briefing, aliás, todas as pessoas para o livro receberam o briefing de criar imagens que são um convite a um desafio ao pensamento criativo. Aqui o questionamento, ou seja, aqui qual é a ideia? Que a partir dessa imagem são estimuladas perguntas, porque cada pergunta leva a outra solução, ou a outra maneira, a outra linha de pensamento. Bom, aqui, se olharmos para essa imagem, eu posso perguntar como é que faço que os peixes convivem melhor com as garrafas de plástico? Ou então pergunto, como é que faço que não entram garrafas de plástico no oceano? Bom, cada pergunta leva para outra estratégia de resolver esse problema. Ou seja, aqui este exercício é só criar perguntas. Eu depois volto a esse trabalho, mas já do ponto de vista do design e não do pensamento criativo. Outro exemplo, e aqui entramos no grupo da comparação, concretamente aqui das associações e dissociações. Pergunto, alguém tem uma ideia o que é esse objeto do Gêmeo Luís, outro designer aqui do Porto? Querem escrever? O que é que acham que é isto? Não estou a ver nenhuma proposta. Pode tirar o mute e pode dizer, olha, eu acho que aquilo é carrinhos de linha. Podia ser, mas não são, mas podia ser. Outra proposta. Não? Pinos de algum jogo de tabuleiro, diz o Gabriel. Podia ser, sim. Pequenos brinquedos de madeira associados à cozinha, podia ser. O rolo de massa cortados, ok. Bom, o quê? Superbox minis, podia ser. Botões, sacarolhas, diz o Rui Dias. Então, qual foi o pensamento que o Luís teve? Isto foi a resposta ao briefing de um cliente da área dos vinhos. Então, a associação que ele teve é vinho, levou para a garrafa e a garrafa chegou à sacarolha. Mas o vinho também, em outra direção de associações, levou para a religião. E a religião levou para o terço. E o que depois fez é uma dissociação dos sacarolhas com o terço, que lhe dá este objeto, que é um saca-rolhas. De facto, vocês notam isso mais embaixo, quando olham na fotografia embaixo, mas é um saca-rolho que pode ser utilizado como terço, ou para objeto de mão, contra estresse, ou o que for. Ou seja, aqui temos um objeto original, claramente como resultado de uma dissociação, de duas linhas de associações. E como exercício, este também é um exercício muito bom para os estudantes, dá um tema, duas cadeias de associação, pode-se levar até um nível mais embaixo, até um quinto nível, um sexto nível, fazer a dissociação e ver o que sai. Mais distantes os objetos, mais surpreendente a solução. E chegamos ao último exemplo, isto agora da categoria da linguagem, tradução, ou seja, temos aqui uma pintura da Benedita Kendall, que são as fórmulas afetivas e as batalhas cotidianas, e
ela fez o convite ao marido, que é o músico, que é o Rui Tinoco, que interpretou esta imagem com uma música. Então, vou partilhar só um pequeno momento desta música. Agora vou avançar um bocadinho na música. Pronto, fica aqui este aperitivo. Quem quiser pode, com o telemóvel, ir ao Q-Code ou colocar o nome dela e criativamente e está no YouTube. Aqui, pronto, é um exercício de tradução da linguagem. Tradução da linguagem aqui significa do visual para o musical, poderia ser do verbal para o visual, ou do visual para o táctil, ou o sabor, etc. Ou seja, é dentro das linguagens da percepção. Aliás, muitas obras de artes realmente são o resultado de traduções de linguagem. Do design talvez não tanto, mas alguns também eu diria que são. E aqui podemos nos perguntar, estamos perante um sound design ou aqui este exercício musical é um exercício mais artístico? Bom, eu lanço aqui esta pergunta, não precisa agora responder, é mais para a reflexão. E então, do sound design, vamos então para o design e para o design thinking. Bom, esta relação eu analisei durante bastantes anos num trabalho que tem este peso. Aliás, o Eduardo, que era o júri na minha defesa, disse-me para nunca mais fazer uma pedra dessas. Aliás, isto são os antigos doutoramentos. Felizmente, para os orientadores e para o júri já não são, hoje em dia, tão complexos. Mas pronto, ainda fiz na altura em que os doutoramentos eram pedras e tive 7 anos para investigar essa questão. Então aqui o tema investigado foi qual é a relação do pensamento criativo com o design e as consequências para a educação. Bom, neste trabalho investiguei várias definições de design. Eu aqui não quero voltar à idade das pedras e falamos o que é design. Nós já sabíamos o que é design, já foi muito discutido, já avançamos muito, mas o que sim gostava de vos trazer aqui são várias abordagens como podemos olhar para o design. E então, há vários teóricos, investigadores de várias nacionalidades e vários backgrounds que veem o design como uma atividade projetual, ou seja, o designer é o projetista. Aqui o foco é claramente no processo de design, ou seja, qual é o conhecimento aqui próprio da disciplina do design? É o processo. O designer é um especialista num processo criativo. Outra perspectiva é a perspectiva da interface, da configuração, ou seja, o designer o que é que ele faz? Ele processa informações em que o foco é a interação entre o utilizador, o objeto e o seu contexto. Ou seja, esse objeto tem que ser útil, mas também tem que satisfazer ao nível estético, ecológico, etc. Ou seja, aqui é um triângulo, é o contexto, o objeto e o utilizador. Isto, por exemplo, um nome muito conhecido, quem defende essa perspectiva é o Bernard Burdeck, é o Bon Siepe e muitos outros também. Depois, ainda temos uma outra perspectiva que não é tão comunicada e defendida, que é o design apenas é um pequeno elemento na evolução. Ou seja, se nós... eu agora vou fazer isso, vou agora pegar no objeto do Luís, do gêmeo Luís, e vamos ver, ele tanto pode ser visto do ponto de vista do processo, do ponto de vista da configuração, mas também podemos olhar para ele e dizer, não, isto é uma evolução. Há saca-rolhas deste género e ele evoluiu. Se não houvesse o primeiro saca-rolhas de madeira, aquele clássico que vocês conhecem, não é? Ele não teria criado esse objeto. Ou seja, aqui o design como uma atividade inerente à evolução.
Pronto, então, agora olhando para esses dois trabalhos que eu vos trouxe há um bocado, do ponto de vista do pensamento criativo, agora vamos olhar para o design. Então, uma proposta gráfica que os teens enviaram para o livro foi esta. Aqui, claramente, eles quiseram passar uma mensagem da preocupação ecológica, fizeram um trabalho de pesquisa muito grande sobre as garrafas PET. Aliás, o que vocês veem ali são as garrafas típicas em PET, que é aquele plástico mais conhecido, que se encontram nos mares. Isto é uma perspectiva, mas aqui apresentaram outra perspectiva, que também gostamos muito, por isso incluímos no livro, que tem outra informação. E aqui nós usamos como exemplo da percepção contra estereótipos. Alguém quer fazer uma proposta, que tipo de informação, ou seja, qual foi aqui o interface que os designers queriam comunicar? Propostas, podem escrever. Isto é fácil de escrever. Ou seja, a minha pergunta é: qual é o foco da comunicação que os teens quiseram fazer com esta imagem do lado esquerdo? Número de garrafas, muito bem. É a quantidade, é a poluição, mas são as mesmas garrafas PET, os típicos, e a quantidade de produção destas garrafas por ano, que é o número que é difícil, quando vocês leem, são 11 zeros, são 500 bilhões de garrafas. Pronto, e aqui trabalharam graficamente. Quantos deles vão para o mar? Eu acho que ali não há números, devem ser muitos, porque ninguém contou isso, né? Mas pronto, o que é aqui interessante? Que o designer aqui realmente é um intermediador entre uma informação e a comunicação dela. E depois, claro que depende como cada um de nós interpreta essa informação. Olhando para o trabalho outra vez do Gêmeo Luís, então ali podemos dizer o processo. Pronto, o que é que ela fez? Fez uma brincadeira, claro. Ela quis criar um objeto provocador, por isso fez esta dissociação que expliquei há um bocado. Mas também podemos olhar para esse projeto como ele juntou as duas garrafas de madeira no saca-rolhas, não é? E depois reproduziu no tal rosário, que poderia agora servir para outra coisa. Ou seja, aqui é a interação, será que se pode usar ou será que é apenas um produto mais escultórico, ou seja, aqui mais uma peça de arte e não uma peça do design, não é? Bom, isto podemos aqui analisar em várias perspectivas. Eu não queria entrar aqui tanto na perspectiva da diferença entre arte e design, porque acho que já não é um tema atual, foi muito discutido há alguns anos antes, mas acho que aceitamos hoje que as fronteiras são muito fluidas. Mas aqui, pronto, poderíamos analisá-lo do ponto de vista da sua interface. Outra interpretação é ele apenas é um pequeno elemento numa evolução dos objetos. Pronto, agora estamos outra vez na tendência do craft design, poderíamos encaixar ali, mas pronto, aqui olhar para esse objeto do ponto de vista da evolução dos artefactos. Pronto, então, olhando agora para essas três definições, podemos tentar uma definição de síntese ou não, porque sempre nos facilita, e quando somos estudantes também gostamos muito de ter definições, porque dão-nos alguma segurança, não é? Então, talvez podemos dizer aqui design, então, pode ser projeto, mas também configuração, e pode ser visto como uma atividade de um sistema criativo, ou seja, de um indivíduo ou de um grupo, ou podemos dizer design de cidade, então ali já são muitos mais, não é? Mas é um sistema em interação, orientado pela ação e é inerente à evolução humana. O que é importante neste projeto, ou nesse processo, é a reflexão, a comunicação e que há uma configuração perceptível, ou seja, não fica só no pensamento, é sempre materializado. Mas também o resultado pode ser um não material, ou seja, também falamos do design de serviços, design de processos, etc. Agora, o que no fundo diferencia através, ou um dos elementos do design da arte, que é produzido e é disseminado através de processos tecnológicos. Pronto, é uma proposta, depois façam com essa definição o que é que entenderem. Pronto, para mim foi uma maneira de sintetizar essas várias abordagens.
Então, vamos agora do design para o design thinking. Como eu já disse que o design thinking nos anos 90 foi investigado por uma comunidade internacional, que ainda existe, essa comunidade de investigadores, que investiga o que é que caracteriza o pensamento do designer e como é que este pensamento pode ser desenvolvido no ensino do design. E o que é próprio dela? Será que é algo próprio que diferencia do engenheiro ou do escritor ou de outras profissões? Dali passou, no início deste século, passou para um conceito que foi acarinhado pelo meio organizacional. Aliás, numa fotografia, vocês veem ali atrás de mim o Tim Brown, que publicou um livro, o Change by Design, que é um livro escrito para não-designers sobre o processo do design, porque eles também, na IDEO, acham que o designer é especialista em processo. Então, podemos, sendo especialista em processo, também partilhar isso com qualquer área da inovação. Então, vamos ver agora essas duas abordagens. Ou seja, o que é que normalmente faço para diferenciar o design thinking com letra minúscula, uso para falar do design thinking quando falamos do processo cognitivo dos designers, e escrito em maiúscula como método para inovação. Bom, em geral, hoje em dia, o design thinking é compreendido como um processo que atravessa todas as disciplinas e um processo que permite criar novas realidades, introduzindo a cultura do designer, ou seja, não é só os métodos do designer, mas também a cultura do design, o mindset dos designers e introduzir isso em áreas que tradicionalmente não eram do design, por exemplo, o service design ainda é bastante recente, pronto, começa nos anos 90, e eu lembro-me que o mestrado que eu quis fazer era sobre o service design e não encontrei um orientador, não havia na altura. Pronto, hoje em dia já é mais normal, pronto, como não encontrei, depois estudei a criatividade. Mas pronto, podemos dizer que ainda é bastante recente. Então, entra na área dos serviços, mas também entra na área da inovação social e até na área dos negócios. Hoje dizemos desenhar um novo modelo de negócio. Alguns anos atrás era impossível uma escola de negócios aceitar isto. Hoje em dia, muitos business schools têm a disciplina Design Thinking. Eu própria leciono essa disciplina na Porto Business School e agora também vai entrar na Faculdade de Engenharia, um dos mestrados, que é o MIET. Ou seja, hoje em dia é aceito que a cultura do design pode dar um contributo a muitas outras disciplinas, que é fantástico, embora muitos designers criticam isso, mas no fundo é uma oportunidade que o conhecimento específico do design também entra em outras áreas. Eu lembro-me que na nossa formação, quando eu fui formada em design, tínhamos professores de todas as áreas. Eu só no 4º ano do curso tive um professor que era designer, antes não havia designer. Tínhamos um médico que dava ergonomia, os arquitetos davam projeto, a filósofa dava a psicologia da percepção, ou seja, vinha de várias áreas, mas parecia que o design não tinha um conhecimento próprio. Agora tem e é mais do que estudado, então é bom trazê-lo, levá-lo para outras áreas também. E também entrou agora na área da inovação da educação. Curiosamente, é a última área onde entra, mas neste momento há muita investigação a ser feita, como o Design Thinking pode ajudar a redesenhar os sistemas educacionais e que nem é preciso mudar isto. Bom, e então, quando queremos levar o processo do design ou a cultura do design para as empresas que não estão habituadas a trabalhar desta forma, bom, se usam os modelos, porque os modelos ajudam de explicar, ajudam de nos colocar dentro do processo. O primeiro modelo que eu vos mostro ali, aliás, eu mostro-vos os modelos que no fundo influenciaram-me na minha maneira de trabalhar o Design Thinking. O Double Diamond, hoje à tarde vamos ouvir outro keynote, que é o Jonathan Ball, que vai falar sobre a evolução do Double Diamond, do British Design Council. Estou curiosa de ver essa apresentação. Depois temos aqui outro exemplo da IDEO, que pronto, a IDEO talvez é das empresas mais conhecidas nessa área do conceito do Design Thinking, mas também dois modelos que são utilizados na única escola que é especializada em Design Thinking, que é a D-School, que pertence ao Hasso-Plattner Institute, começou em Stanford e depois levaram também para Potsdam, que é perto de Berlim, em Alemanha.
Pronto, o que é que diferencia aqui os modelos? Sobretudo é o nome, é divisão de fases, alguns são 4 fases, outros 3, outros 5 ou 6, mas não é muito importante, no fundo, esta visualização, este nome das fases, porque no fundo acontece sempre a mesma coisa e podemos encontrar vários nomes. O que é interessante? Temos aqui alguns que visualizam divergência e convergência, como o Double Diamond, e o de Stanford. Outros visualizam a iteração no processo, ou seja, o ir para trás e ir para frente, ou seja, é claro que o processo de design hoje em dia não é visto como um processo linear, como foi feito ainda nos anos 70, quando se investigou muito a metodologia do design. A partir desta influência, porque todos nós criamos algo novo a partir do levantamento daquilo que existe, e então na Mindshake também desenhamos um modelo, esta é a última versão, já foi utilizado também numa pós-graduação em Design Thinking na ESAD, em 2014, o modelo é de 2012, mas já evoluiu bastante e neste momento trabalhamos com 6 fases, divisão em 6 nomes que começam com a letra E, para quê? Para ser mais fácil memorizar, mas não interessa se a fase se chama experimentação ou ideação, gera-se ideias, isso não é importante. Mas ajuda quando queremos levar realmente essa cultura e o processo e as ferramentas próprias do design para as empresas, para os departamentos de inovação. Então, os modelos são uma ajuda. O que é aqui talvez é diferente dos outros modelos é que nós associamos certas técnicas a certas fases. Não quer dizer que isto é uma receita, não quer dizer que passamos por todas essas fases em cada projeto, é no fundo como uma caixa de ferramentas, não é tal toolbox, e então em cada projeto vou decidindo, olha, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um mapa mental ou não vou fazer? Vou fazer uma entrevista ou um user journey map? Pronto, depende do projeto. Inclusivamente há técnicas que nos associamos às várias fases que poderiam ser utilizadas em outras fases, ou seja, é apenas uma ajuda. Bom, mas não estou aqui para defender nenhum modelo, não acho que um é melhor do que o outro, depende de quem o usa, como o usa e se domina realmente o processo e as técnicas. Então, avancemos. Voltando para esta confusão conceptual, porque vimos aqui criatividade do design, design thinking, ao design thinking for innovation, que tipo de innovation, social innovation, business innovation, educational innovation, etc. Mas também temos o conceito do design driven innovation. Não sei se conhecem, há um livro que chama-se mesmo Design Driven Innovation. Aqui é claramente que enquanto no Design Thinking há uma equipa multidisciplinar em que não só estão os designers, mas estão pessoas de várias áreas das empresas, do departamento da inovação, no Design Driven Innovation já é a equipa de designers que vai incentivar a inovação, ou seja, o conceito é bem diferente. E depois temos os 2 conceitos, Design Creativity e Innovation Design, que surgem a partir dos fundadores desta revista do International Journal of Design Creativity e Inovação, é de 2013, que foi criado por 2 investigadores japoneses. Eu não sei se vou pronunciar bem os nomes, é Toshiharu Tauro e Yukari Nagai, que são os fundadores e os editores dessa revista. É muito interessante e já evoluiu muito. E aqui o conceito de Design Creativity no fundo quer dizer tudo que faz parte do projeto do design, seja do processo de design e também mais alargado numa perspectiva sistêmica, tem espaço nesse jornal. E num artigo que é mais recente, 2016, desses autores, o Toshiharu Tauro então define o que para ela é o Innovation Design. E então ele veio como act of bridging, criar ponte entre a ciência e a tecnologia e a sociedade, ou seja, no fundo vê aqui os produtos como um mediador entre a ciência e a tecnologia e a sociedade.
sempre com a parte da originalidade e da practicalidade, ou seja, da funcionalidade dentro, e introduz aqui dois outros conceitos que acho que é interessante para partilhar convosco, que é o Needs-led Design e o Seed-led Design. Ou seja, o Needs-led no fundo tem a ver com Human-centered, que o Design Thinking trabalha muito, e o Seed-led no fundo aqui é a ciência e a tecnologia que lançam as sementes para depois os designers fazerem essa tradução, essa bridging. Pronto, e isso leva-nos outra vez para o Design Driven Innovation. Pronto, são conceitos que acho que são interessantes nós pensarmos e quando fazemos a nossa investigação, pronto, temos que nos colocar também e ver como é que nós trabalhamos e definimos estes conceitos. Então, a partir dali, agora gostava de vos mostrar realmente a complexidade que é o processo criativo, se nós olharmos para ela como um mecanismo iterativo que tem que dar resposta a um contexto que está em constante mudança e que, sobretudo, também tem eventos que o acaso nos traz. E que faz, no fundo, que qualquer planeamento em design é quase impossível. Pronto, é bom ter planos, é bom ter métodos, ajuda-nos, mas temos que ter a capacidade e um mindset aberto em cada momento de um processo de design de mudar a direção, de mudar algo. E então, agora vou sair destes, então, pronto, então estão a ver bem isto, sim. Pronto, então, vamos colocar aqui a nossa designer e o nosso designer nesta perspectiva sistêmica. Então, temos, eu sou uma mulher, então vou escolher aqui a mulher, temos uma designer de uma certa idade, com uma certa experiência, mas que também tem um colega que às tantas influencia bastante, porque eles trabalham em conjunto, então temos aqui uma ligação. Mas essa designer, dentro deste processo todo, está sempre a observar a si própria. Mas também, às tantas, recebe uma influência do seu amigo músico e do seu marido cabaretista, por exemplo. Agora, uma designer que vive num mundo muito mais business ou muito mais de engenharia, provavelmente o resultado que vai produzir é muito diferente do que uma designer que vive no meio mais artístico. Porque somos influenciados, como é óbvio. Ou seja, temos aqui este sistema, que já é um sistema bastante complexo, dos intervenientes neste processo, mas depois também temos aqui o personal e professional background, ou seja, a biografia desta designer, que constrói aquilo que ela é e aquilo que ela é capaz de pensar e de criar. Depois, recebe do contexto sociocultural e da situação atual, por exemplo, a situação que estamos a viver agora, de certeza que influencia toda a gente nesse momento em qualquer processo criativo, ou seja, todas as mudanças da situação sociocultural influencia esta designer, ou seja, ela observa, interpreta e é influenciada. Mas também dá o seu contributo a esse contexto, e esse contexto também influencia a sua biografia. E então, quando entramos agora no processo do design, podemos dizer que é uma coevolução do problema e da solução, porque se aqui um estímulo, ou se é um briefing, ou se ela percepciona uma necessidade para criar um projeto novo, e então, cada momento ela vai avançar neste processo e cada nova situação e cada nova ação que vai acontecer vai influenciar essas decisões e também as pessoas que trabalham ou com quem ela convive. Por isso falamos aqui de uma coevolução do problema-solução. Ela vai criando soluções, mas depois vai fazer um reframe, reinterpretar essas próprias primeiras soluções e vão levá-la para outras soluções. E então, temos aqui um desenvolvimento de várias abordagens, ideias e soluções, que nos leva para um outcome do design, que é o artefacto. Pronto, este artefacto, imaginamos que ela cria um candeeiro, contribui para a evolução do mundo dos artefactos. Mas o mundo dos artefactos também já tem muitos artefactos que, obviamente, influenciam também neste processo. Por isso também o outcome deste processo vai entrar nesta evolução
do mundo dos artefactos, que também influenciam outra vez a situação cultural. E como vocês veem, está aqui um sistema muito complexo e, obviamente, não é só isso, há muitos outros fatores que nem estão aqui, que ainda estão em investigação. Por exemplo, um é o próprio clima e a área geográfica em que as pessoas criativas atuam. Então, eu acho que quando nós olhamos para isto, o pensamento criativo do design, percebemos que é só um pequeno elemento. E que se um designer tem sucesso na sua profissão ou não, depende de muitas circunstâncias e às vezes mesmo do acaso e da sorte que tem. E então, vou agora partilhar outra vez. Bom, então, já vimos isso. Bom, e agora vou chegar ao fim da minha apresentação e queria partilhar convosco aqui uma conferência, já que estamos aqui numa conferência de investigação que vai acontecer no próximo ano. Esta vai ser em Israel, em abril 21. E por que eu vos trago essa conferência? Porque é uma conferência sobre o Design Thinking. Aliás, este simpósio da investigação do Design Thinking foi criado em 92 na Universidade de Delft, na Holanda. Tem uma comunidade já muito junta, que desde 92 se encontra. Aliás, como vocês veem, é o 13º encontro, já houve 12. E o que é curioso, e por isso é que eu vos trago esse tema, esta é a primeira vez que vai ser trabalhado nessa conferência, e os Call for Papers têm a ver com isso, com esta mudança ou esta alargamento deste 92 se encontra. Aliás, como vocês veem, é o 13º encontro, já houve 12. E o que é curioso, e por isso é que eu vos trago esse tema, esta é a primeira vez que vai ser trabalhado nessa conferência, e os Call for Papers têm a ver com isso, com esta mudança ou este alargamento, podemos dizer assim, do conceito do Design Thinking, de ser escrito com letra minúscula. Aliás, no próximo slide vocês veem isso, ou seja, moving do Design Thinking como processo cognitivo para o Design Thinking como um método, que é abraçado agora pelo mundo do business. E as perguntas que nesta conferência vão ser trabalhadas é quais são os limites do design, ou seja, as fronteiras, as barreiras, não é? Do they have the capacity to sustain the mission of design? Ou seja, este alargamento do design é bom para o design, para a missão do design ou não? O que é que podemos ganhar deste alargamento, desta expansão das fronteiras? Ou pedimos algo? Porque há muitos designers que vocês talvez saibam que são contra essa maneira como agora o design thinking é utilizado no mundo das empresas. E se pedimos algo, então o que é que se pediu? Eu, por acaso, não acho nada que pedimos algo. Acho que os designers, o mundo do design ganhou muito mais importância na sociedade, mas isso é uma discussão que está a ser feita na comunidade dos designers. E depois o que é que isso significa realmente para a formação e para uma nova definição do design. Porque aqui o medo, acho que é um bocadinho, esta é uma citação do Munari, everybody is a designer. Não sei se já ouviram falar disso, o que ele disse uma vez, cada pessoa é um designer, só que alguns são pagos para isso e outros não. Tudo isto acho que é interessante, até podemos discutir agora para frente um bocadinho esta sessão. E para acabar, queria deixar alguns desafios para a educação do design, já que também essa conferência acontece numa universidade de design, e então vejo aqui duas grandes áreas. Uma é ver a aprendizagem, o ensino como um contínuo reframing, ou seja, é uma aprendizagem reflexiva que não só temos que transmitir para os nossos alunos como pensar com elas em conjunto, ou seja, uma reflexão, um diálogo contínuo em que tanto o pensamento criativo, mas também o pensamento crítico são essenciais, e depois podemos educar os nossos estudantes a serem especialistas do processo, com uma sensibilidade do contexto e com uma perspectiva sistêmica, em que percebem que são um elo num sistema muito mais complexo. E depois
também podemos olhar para a educação como queremos formar um design, um pensador de design integrativo. O que é que significa integrativo? Que é um pensador holístico que tem um conhecimento geral de várias áreas, porque nós sabemos que os especialistas é muito difícil de ser inovador, porque estamos a cavar sempre no mesmo buraco, não é? Na mesma área. Para inovar nessa área temos que ter conhecimento geral. Então falamos do pensador em T. T significa, conseguem ver? T é isso, ou seja, tenho conhecimento geral aqui e sou especialista numa área. Isto é aqui a teoria do pensamento T. Acho que isso seria importante para os estudantes de design. Também ensinar-lhes algumas técnicas e métodos da heurística sistemática, porque ajuda-lhes a desenvolver o pensamento criativo, não como receitas, e nós sabemos que a maior parte dos designers os métodos que nós aprendemos no ensino de design depois não aplicam, mas não aplicam porque já o sabem. É um bocadinho que quando começamos a cozinhar usamos as receitas. Quando já cozinhamos muito, não precisamos das receitas, porque já podemos fazer novas combinações. E depois o último elemento do design integrativo, no fundo, é uma personalidade multifacetada. Ou seja, temos que incentivar que eles procurem conhecimentos de outras áreas, que tenham experiências de vida muito diversas, porque com tudo que nos alimentamos, temos mais coisas para depois expô-lo e criar algo a partir dali. E com isto acabo a minha apresentação. Espero que ainda há algum tempo para umas perguntas ou discussões. E gostava muito de receber o vosso feedback visual através da analogia. Então vou sair aqui outra vez do sharing e gostava muito. Aliás, eu vou vos mostrar. Nós fizemos este exercício. Já vejo ali da Joana. Nós fizemos este exercício quando lançamos o livro com os participantes do livro. Eu, na altura, criei esta, mas essa não era sobre a minha conferência, era como eu me vejo a mim própria. Pronto, como vocês veem, uma confusão em 3 culturas e 3 línguas, pronto, é uma maneira. Então, gostava agora muito de ver a vossa, e aliás vou pôr aqui a galeria para eu ver. Já vejo muitos, que bom. Ei, alguns complexíssimos, enapa, tantas informações, fantástico. Olha, guardem só um momento que eu vou fazer um print screen. Tem mais alguém que quer mostrar?